Olá, meus amigos do mundo, do Brasil, de São Paulo e da região de Araçatuba, Birigui, a região que a gente ama, que a gente gosta e que a gente convive. Hoje é o nosso segundo programa do Agenda Regional, um programa que a gente, junto com o amigo Geraldo do Birigui. Olá, Geraldo, tudo bem? Que a gente começou a pensar uma forma de debater com a população, com todas as pessoas que têm compromisso com a região, as propostas, as ideias para melhorar, né, fazer com que o nosso mundo fique melhor. Hoje é dia 14 de novembro de 2023, são exatamente 21 horas, uma terça-feira quente. Vocês viram aí que anunciou, Geraldo, essas mudanças climáticas. A Araçatuba foi tida como a cidade mais quente do Brasil, e a nossa região como um todo, né? Então é muito importante que todo mundo se hidrate, se cuide, procure uma sombra, e isso é mais um motivo que nós temos que fazer muitos debates das questões do meio ambiente e de arborizar nossa cidade, de cuidar bem dos nossos recursos hídricos, né? Todo aquele compromisso que nós precisamos ter. E também, Geraldo, nós estamos no mês de novembro, como nós começamos o nosso programa em novembro, a gente não falou em outubro do Outubro Rosa, né? Mas agora, em novembro, nós temos que reforçar aquela ideia, aquela campanha importantíssima que todos os homens, todos os nossos amigos, nossos companheiros precisam se cuidar, aproveitar o mês de novembro, novembro azul, ir lá na sua UBS, com seu cartão do SUS na mão, e fazer os exames, né? Fazer o diagnóstico, torcer para que esteja tudo bem, para você sempre estar saudável para você e para a sua família, né? E nós temos o 20 de novembro também, que é uma data importantíssima para o Brasil, é a homenagem que o Brasil faz a toda a população africana, negra, preta, que tanto contribuiu com o nosso país, né? E de forma muito sofrida, através de mais de 300 anos de escravidão. Então, o 20 de novembro serve para discutir e elaborar todas as formas de reparação desse período escravocrata do Brasil. Eu posso dizer que a população negra do Brasil nunca pediu revanche. O que a população negra brasileira sempre exigiu foi reparação e políticas públicas para que se proporcionasse a igualdade. Beleza, Geraldo? Então, terminando aqui a minha apresentação de hoje, queria que você anunciasse, né, passasse as suas palavras, né, fizesse as suas palavras e anunciasse o nosso convidado de hoje. Olá, pessoal. Muito boa noite. Hoje é um programa gravado, mas nós estamos apresentando vai ser uma bela entrevista hoje. Sou Geraldo Martins, sou de Birigui, sou economista e comerciante aqui na nossa cidade. E hoje nós temos a grata satisfação, né, como o Sebastião Júnior já deu uma provocadinha aí, então nós vamos apresentar logo já, sem muitas delongas, o nosso convidado, Fernando Zar. O Fernando Zar, ele é da macro-região de Araçatuba, mas eu vou deixar que ele se apresente. Fernando Zar, faça uma pequena prévia, uma pequena apresentação de quem é Fernando Zar. Está sem som. Eu pensei que estava... Boa noite, companheiro Sebastião Júnior, companheiro Geraldo, eu pensei que estava ligado aqui, perdoe essa falha inicial. Eu sou Fernando Zar, coordenador regional do Partido dos Trabalhadores, cuido de 48 cidades, é o meu terceiro mandato como coordenador, sou também presidente do Diretório Municipal do PT de Araçatuba, também no terceiro mandato. A gente é oriundo aí dos movimentos estudantis, né, desde a década de 90, com os caras pintadas até para frente, né? A gente fez parte desse movimento e depois a gente ingressou no movimento sindical, onde a gente milita aí até hoje, né? Sou também formado em Direito, né? A gente faz a militância, já fez muita militância em diversos movimentos e também para contribuir com o debate, com as informações e parabenizar aos dois pela iniciativa da Agenda Regional para debater, discutir, apresentar ideias, sugestões nesse meio que a gente precisa entender que é um meio político, não só partidário, mas sindical, de todos os movimentos, para a gente ajudar a ter um país melhor, cada vez melhor, sem ódio. Esse é o melhor. Fernando, eu acho que é isso mesmo. Acho que esse caminho, ou a proposta desse debate, é juntar pessoas para promover ideias, mas no campo democrático.
né? Não levando o ódio às pessoas, mas levando, sim, o amor, ou, pelo menos, colocando propostas que beneficiem a grande maioria. Eu já posso começar, Sebastião João, fazendo uma pergunta para o Fernando? Está sem som. Bom, eu desliguei meu microfone aqui porque eu estou no local público. Eu pensei assim, a gente poderia dar um tempo para o Fernando fazer uma análise de conjuntura para a gente, né? E logo em seguida a gente faria as perguntas, seria bom. Né? Como o Fernando é um companheiro que tem bastante a contribuir, ele poderia falar aí por um período, e aí depois a gente saca as perguntas. Na verdade, eu ia sugerir isso mesmo, né? Eu ia sugerir que ele fizesse uma análise regional aí sobre o Partido dos Trabalhadores, né? Como que estão as candidaturas, se o PT vai lançar candidatos em todos os municípios aqui da nossa região, se não vai, como que está esses encaminhamentos. Então, acho que casa muito bem, né? Conjuntura com esses debates relacionados a isso. Fernando? Bom, vamos lá, Geraldo, Sebastião. Essa região, como eu falei, é formada por 48 municípios. Nós passamos aí os últimos 2 meses organizando o Partido dos Trabalhadores, não só o Partido dos Trabalhadores, mas debatendo também com a esquerda, os movimentos progressistas, o futuro de cada município. Acho que é importante lembrar que a eleição municipal ela é o nosso primeiro passo para a modificação do país. A gente quer modificar o nosso espaço, o nosso meio, e a gente tem que começar pelo município da gente. É onde começam as primeiras políticas públicas que são atendimento à população, seja na saúde, na educação, na assistência social, no meio ambiente. Sebastião falava agora há pouco sobre os 43,2 graus que Araçatuba atingiu, se não falei a memória, foi no domingo ou foi ontem, eu não me lembro agora, mas isso tudo é provocado por ações que a gente implementa na sociedade, o desmatamento, o assoreamento dos rios, a gente pega... Tem governos aí que vêm, colocam ministros do meio ambiente que vão lá e protegem os grileiros, protegem as pessoas que fazem desmatamento, os garimpeiros que vão destruindo a fauna, a flora. Então, a gente precisa ficar atento quanto a isso, porque aí a gente vai pagar depois. Talvez nós, nem tanto, Sebastião e Geraldo, mas nossos filhos, nossos netos vão viver um mundo apocalíptico. É aquela coisa que a gente fala que pensa que só vai ter nos filmes, não vai. Quando a gente começa a discutir um pouquinho, o pessoal fala, o que eu tenho a ver com a política? A política faz parte do nosso cotidiano, a gente não cansa de dizer isso. A gente vai num posto de saúde, não é bem atendido, não falta remédio, falta medicação, o que está acontecendo? Um voto que a gente deu para um pessoal que veio, foi para uma administração, seja ela municipal, estadual ou nacional, e que não olha para a população. Nós tivemos aí um fenômeno da pandemia que durou pelo menos 2 anos críticos e mais de 700 mil pessoas morreram. E havia um presidente ali que dizia que ele não era coveiro, que não tinha que comprar vacina para ninguém, ou também está sendo investigado sobre o superfaturamento e a compra e pedido de propina, né, na compra de vacinas. Quando a gente faz a discussão nos municípios, é importante a gente frisar e conversar com os companheiros e companheiras sobre isso. Tudo afeta. O preço da carne, olha, estava em guerra. Está em guerra, nós não podemos diminuir o preço da carne, não podemos destruir o preço dos alimentos, nós não podemos abaixar o combustível. Bom, nós estamos em 2 guerras. E o combustível está barato, a carne está barata, os mercados estão cheios, as pessoas voltaram a sorrir, as pessoas voltaram a querer ingressar nas faculdades, né? Porque antigamente estava voltando aquele período, né? Pessoas estavam comendo osso, fazendo sopa de osso, e pessoas estavam tirando sarro disso. Olha que ponto nós chegamos. Então, talvez nós tenhamos um outro olhar, e aí, independente seja político A ou político B, a gente precisa entender o que é política, qual é a diferença de um político que zela pela população e um político que não zela pela população, que não está nem aí, né? Haja visto também, né, Sebastião, que primeira vez na história do período de reeleição, que o presidente não é reconduzido ao cargo. Alguma coisa fez de errado, né? Que bom que não foi reconduzido para nós, porque eu imagino que a situação nossa seria, né,
nós não teríamos descoberto o genocídio que estava acontecendo com as tribos Yanomamis, né? Provavelmente poderiam ter sido dizimados ali, o tanto de garimpeiros que ali tem. Mas voltando para não fugir muito aqui da questão regional, das 48 cidades que a gente tem, a gente debateu em 46. 2 cidades, Alto Alegre e Nova Castilha, a gente não conseguiu avançar um pouco na discussão, mas provavelmente a gente futuramente avance. O objetivo da gente estar organizando o partido é para poder, né, uma das questões que a gente precisa alinhar aqui é que existem os dois lados, né, o lado da classe trabalhadora e o lado da elite, que explora a gente desde quando houve a ocupação, a invasão aqui no Brasil, que haviam os companheiros indígenas que aqui já habitavam. A gente debate com os companheiros que nós temos um lado, nós temos uma proposta, um projeto de construção. Na verdade, de reconstrução, né? Porque no último período de 4 anos a gente ficou fadado aí ao esquecimento, inclusive viramos piadas e memes internacionais, né? Hoje você tem um presidente da República que é recebido em todos os lugares, que traz investimento para o Brasil na ordem de bilhões de dólares, bilhões de euros, bilhões de dólares, né? Volta a trazer a dignidade, o respeito internacional para com o país, inclusive influencia em decisões da ONU, né? Faz parte indicou a presidenta Dilma para o BRICS, um banco internacional, é presidente do G20, enfim, a gente precisa entender que houve uma ruptura com aquilo que estava voltando à barbárie, né? E nós temos essa possibilidade de discutir com a população da nossa região, né? Apresentar o que está sendo feito pelo presidente Lula, apresentar o que está sendo feito, discutido por um governo progressista, né? Um governo que, ao invés de pregar o ódio, sectarismo, a homofobia, o racismo, prega o amor, prega a paz, prega a reconstrução, prega a união, né? E nós podemos fazer isso nos municípios. No estado de São Paulo, por exemplo, aí nós vamos nos ater mais às nossas 48 cidades, mas no estado de São Paulo não é muito diferente do que acontece na nossa realidade nos 48 municípios. A gente tem nessa polarização, a gente teve o ódio impregnado, quem não brigou com um parente ou um amigo por conta de questões políticas, né? E a gente viveu um mundo das trevas, um mundo das fake news, né? Inclusive na Câmara não foi aprovada a regulamentação da questão das redes sociais, muito por conta que o pessoal falava, isso aí é só para limitar, eu não vou ter mais direito de falar. Olha, todo mundo tem direito de falar. Independente de ter ou não as mídias sociais, Geraldo, a gente tem também as leis, calúnia, injúria, difamação, o que acontece também você pode ser punido, independente de você ter regulamentação das redes sociais ou não. Mas a regulamentação, ela abriria um espaço para um debate, além de democrático, um debate justo, um debate de ideias, um debate que você pode apresentar uma ideia contra mim, ou contra a sua, mas sem fake news, sem mentira, sem ódio. Então, nessa construção que a gente conseguiu fazer nessas 46 cidades, o primeiro objetivo nosso foi levantar companheiros e companheiras que queiram fazer a disputa. Primeiro para a vereança, porque eu acho que a mudança começa nas câmaras. Embora tenha o executivo vai executar, o executivo sem as câmaras não consegue governar. E a gente precisa ter esse entendimento, por quê? Vamos pegar o exemplo do presidente Lula. Você tem 513 deputados e deputadas, e 81 senadores. Aí o projeto que ganhou é um projeto presidente Lula, um projeto democrático, só que você não tem a maioria. Então você tem que ficar negociando com a Câmara, você tem que ficar barganhando com a Câmara, fazendo negociações e tudo mais, articulações, né? Negociações fica muito ruim, articulações para você aprovar um projeto que beneficie a sociedade, sendo que o seu projeto é que ganhou. Então, o primeiro passo da gente é fazer o entendimento que a gente tem que ter uma chapa forte, uma base forte, que defenda o projeto democrático que a gente tenha para cada município, né, onde a gente for ter disputa, e aí a gente ganhar e poder implementar aquilo que a gente se comprometeu com a população. A gente se compromete com a população, que vai fazer mudar a questão do meio ambiente da cidade, infraestrutura, saúde, educação. A gente apresenta projeto, não tem maioria na Câmara, você não consegue governar, não consegue administrar, e a população precisa fazer esse entendimento, porque senão a cobrança só vai no executivo e não no legislativo.
Então, o primeiro passo que a gente fez foi fazer esse debate com os companheiros e companheiras nas cidades, e agora a gente também está tentando, não sei se minha voz está saindo, tá tranquilo? Tá, desculpa, aqui. Então, a gente não sabe, né, o que a direita e a extrema-direita está preparando. Espera só um pouquinho, gente, eu vou desligar aqui. Desculpa. Eu peço desculpas, gente, eu esqueci de desligar o celular. Isso foi uma falha minha aqui, tudo bem? Mas, enfim, a direita e a extrema-direita na nossa região, ela está se organizando para ganhar todas as prefeituras. Em 2022 não acabou após as eleições. Em 2022, o pessoal que foi derrotado nas urnas foi para frente dos... primeiro foi nas rodovias, né? Quando eles viram que não estava pegando bem, porque pessoas estavam morrendo no trânsito, ambulâncias não chegavam aos hospitais, eles partiram para os quartéis. Depois dos quartéis, eles foram... a gente sabe, Geraldo e Sebastião, nós que, quando tivemos 18 anos, tivemos que nos alistar, a gente sabe que a área militar era restrita. E essas pessoas passaram a ter uma guarita. Tinham banheiros químicos, churrasco, tinham tudo. Passado isso, nós tivemos um período que eu te confesso que eu não imaginava que as pessoas, esses seres de outro planeta, né, porque pediam intervenção interplanetária através dos celulares, iam ter coragem de invadir os 3 poderes e quebrar prédios públicos, o Supremo, a Câmara. Eles achavam-se impunes. E, como eu falei que as eleições não acabaram em 2022, nós vemos os conselhos tutelares. O fundamentalismo religioso tentando implementar, eleger conselheiros e conselheiras, que não é para seguir o Estatuto da Criança e do Adolescente, é para seguir a Bíblia. Nós precisamos começar a entender que ou a gente age na política, politiza as pessoas, conversa mais sobre política, seja na família, em qualquer lugar que a gente estiver, ou a gente está fadado a ter pessoas fundamentalistas. E a gente já viu na história que tudo é utilizado por Deus, né? Tudo em nome de Deus. As cruzadas eram em nome de Deus, tudo em nome de Deus. Toda a guerra que surge, Hitler, quando tomou o poder, ele foi para tomar a Europa e iniciou a Segunda Guerra Mundial, ele usava Deus. A ditadura no Brasil começou com Deus, pátria e família nas ruas, os movimentos de... Né? Então, a gente precisa entender o que é a religião, o que é o movimento partidário, para a gente não confundir as estações, e aí a gente ser fadado a ter governos como o governo anterior que passou aí, para a gente não repetir esses erros. A gente não precisa eleger todo mundo ou do PT, do PCdoB, do PSOL. Mas a gente precisa entender que os governantes nossos vão fazer uma administração, eles têm um projeto político. Nós precisamos conhecer o projeto político e ver aquele que mais se identifica com a gente. A gente se identificando com o projeto político, a gente vai votar. E aí a gente vai votar e escolher o que for melhor para nós, certo? Então, nesse debate, nessa construção que a gente fez de debate para vereadores primeiro, e aí a gente começou a apontar também alguns nomes importantes para poder fazer o debate nas cidades. O que são esses nomes importantes? São nomes que vão agregar, né, seja eles progressistas, independente da sigla seu PT, PV, PSOL, PDT, PSB, né? Então, todas as cidades começaram a fazer seus debates. A partir de agora, as cidades vão começar a identificar suas lideranças, seja ela qualquer desses partidos que a gente falou aqui agora, né, para poder começar a construir um programa de governo, para debater com a sociedade, e aí começar também a definir seus nomes. Né? É muito importante a gente ter nomes que vão agregar, que vão fazer uma disputa boa, qualificada, né? Porque quando a gente fala da extrema-direita, tudo que é extremo é ruim, extrema-esquerda, extrema-direita é ruim. E a extrema-direita nossa, na nossa região, ela é extremamente terrível.
Nós tivemos aí em Birigui, Geraldo, você vai saber disso, parece que até o prefeito mobilizou o pessoal para poder fazer, interromper rodovias. Parece que... E os empresários da nossa região bancaram pessoas, não só na frente dos quartéis, mas também para ir no dia 8 de janeiro. Naquilo que o pessoal... Verdadeiro, né, Geraldo? É isso aí. Inclusive, teve fotos dele lá. Depois ele recuou porque a pressão foi muito, muito grande, porque descaracterizava o papel de uma autoridade, né? Uma autoridade que deveria zelar pela manutenção, né, do bem caminhar das coisas. Não, estava lá protestando, é muito maluco. Mas aí não foi só. Nós temos um prefeito aqui, foi prefeito de uma cidade, que era considerado o Satanás do interior, para não dizer o nome de quem era o presidente anterior. Né, Sebastião? Nós estávamos uma vez na rua fazendo campanha e nós vimos lá uma pessoa passar num carro de som xingando todo mundo, e era esse o papel que representava muito bem quem estava na presidência anterior. Esse tipo de pessoa que não tem qualificação nenhuma para debater política, que é no ódio, no ranço, na perseguição, não pode nunca vir a ser presidente, ou prefeito, ou governador. Porque quem vai pagar vai ser a população. A escolha nossa é muito importante. Por isso a nossa organização. Por isso que estou aqui um pouquinho para responder um pouco para vocês do que a gente está fazendo na nossa região, e também esperando uma espécie de uma ação da extrema-direita, que a gente viu agora nas eleições dos conselhos, em todos os municípios da região, o fundamentalismo, o pessoal com ódio. Teve gente comemorando com bandeira do Brasil a eleição do Conselho Tutelar, dizendo que agora não vai ter aquelas coisas que eles falam, né, de kit gay, mamadeira de piroca. Cara, e a gente escuta, parece que é o que a gente está falando, Sebastião, com pessoas, essas coisas, mas ainda existe isso nesses grupos extremistas, né? Esses grupos aí que postam isso, né? Recentemente, com essa guerra na Palestina, o presidente Lula conseguiu fazer intermediação, tudo mais, junto à ONU, pacificação e tudo mais. E o ex-presidente foi se reunir com o embaixador de Israel no Brasil, como se ele tivesse pedido, né, se os aviões já não estivessem lá, que o presidente Lula, os embaixadores nossos lá não estivessem fazendo isso, para falar que ele que foi o responsável por trazer os 32 brasileiros de volta, como se não tivesse já vindo mais outros brasileiros para cá, né? E esse mesmo cidadão aí foi o que, quando o pessoal estava na China, quando começou a pandemia, não queria destinar nenhum avião para resgatar os brasileiros que lá estavam. Precisou muita pressão para poder acontecer. É a diferença, né, de tratamento. Por isso que a política é tão importante nas nossas vidas, a gente ter esse conhecimento, para a gente poder avançar. E na nossa região, eu espero que em Birigui, em Araçatuba, em Penápolis, em Lins, onde a gente já governou, em Promissão, em Glicério, em Coroados, Andradina, Aracanguá, a gente já teve prefeitura em todas essas cidades que eu estou falando, a Cafelândia. Nós já governamos para mais de 50% da população eleitoral das nossas 48 cidades. Então, nós representamos muita coisa, nós fizemos grande diferença. Nós temos um legado e temos um presidente que está fazendo a gente voltar a acreditar que nós podemos transformar a sociedade, que nós podemos agregar. E eu acho que isso é o fundamental nas discussões que a gente tem agora para poder definir quem vai ser candidato ou candidata, né, ou sendo pelo PT ou pela federação, ou mesmo não sendo pela federação e pelo PT e tudo mais, a gente ter no movimento progressista outros nomes que possam emplacar e aí fazer um debate com a sociedade legal, a gente precisa ficar atento, porque nós não podemos voltar à barbárie, gente. A barbárie ela é algo que a gente precisa abolir da política nacional e, no nosso caso, regional, e no nosso caso, mais ainda específico, nos nossos municípios, né? É bem por aí. Não sei se me alonguei, se ficou faltando alguma coisa, vocês podem falar aí. Sebastião, você quer fazer uma complementação ou eu posso fazer alguma coisa aqui? Não.
Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma pergunta enquanto você se prepara. Você travou o seu som aí, o Sebastião, aí, acho que ele está voltando. Mas assim, Opa, Fernando, desculpa. a gente percebe aqui em Birigui que teve, acho que mais de muitas pessoas que foram presas depois do 8 de janeiro. E muitas delas saíram com a tornozeleira eletrônica. E elas percebem assim, que elas andam com uma... Elas se vangloriam de estarem usando como se fosse um troféu. Isso aqui. E que, na verdade, é um crime, né? Eles cometeram um crime de lesa pátria contra a democracia, enfim, fora as quebradeiras que fizeram lá. Então, são diversas coisas ali. E eles estão ali fortes e firmes. Isso emenda um pouco para mim, dentro da minha lógica, é o seguinte, eles são muito aguerridos nisso. Né? Então, muito aguerridos, então pode ser que as eleições do ano que vem seja muito pesada, muito forte mesmo. Contrapondo a isso, a gente ainda tem uma rejeição muito... A gente não, o PT tem uma rejeição muito elevada em vários lugares ainda. Acho que reduziu muito, né? Porque sofreu a mídia maltratou mesmo todo o conjunto do partido. Como reduzir essa rejeição, principalmente aqui na nossa região, né? Porque a gente vê aqui o Bolsonaro teve praticamente quase 70% dos votos, né? De Birigui, que é uma diferença muito grande, e o PT praticamente quase 30%. Então, acho que é uma diferença muito, muito grande nisso dali. E como a gente pode resolver? Como você pensa que a gente pode reduzir, pelo menos, essa imagem que construíram de forma negativa e de forma através de fake news, através de farsas, através de um juiz que fez tudo errado, né? E contra a lei. Você quer falar alguma coisa, Sebastião? Posso? Não, pode seguir. Eu estou aqui aprendendo. Eu vou fazer só um resgate histórico aqui breve. Nós nos elegemos com o presidente Lula, o primeiro mandato do presidente Lula, a mídia achava que o Lula não ia ter capacidade, condições de gerir um país, né? Porque tinha acabado de sair de um doutor, Fernando Henrique, né? Mestre, professor, graduado, e aí a mídia se surpreende, porque achava que ele só ia combater a fome, distribuir cesta básica. A primeira coisa que ele fala é que não queria queria que as pessoas fizessem pelo menos 3 refeições no dia. Aí lançou o programa Fome Zero e daí partiu para todas as transformações que a gente viu. Tentaram tirar o presidente Lula em 2005, se não me falha a memória, por questão do mensalão, onde o Jefferson, né, por ter perdido o controle dos Correios, acusa o PT de fazer um mensalão. Acusa Zé Dirceu, acusa... Né? E aí, olha só como é que são as coisas do mundo. O Jefferson é condenado porque ele faz uma acusação de que existe uma formação de quadrilha, de mensalão, distribuição de rachadinhas, e não tem prova. E o Zé Dirceu, que ele acusa, é condenado porque ele é o chefe de uma organização criminosa que comete um mensalão. Vocês entenderam? Um é condenado porque acusa um esquema de corrupção gigante e não tem prova. E o outro é condenado porque ele é o chefe da organização criminosa. Isso no nosso sistema jurídico, para poder prejudicar o PT. Mesmo assim, o presidente Lula vai e consegue se reeleger. Ele consegue fazer a sucessora Dilma. Mesmo numa disputa muito ferrenha, como foi essa última também, ele consegue ajudar a fazer a reeleição da presidenta Dilma. O Congresso é travado porque a Dilma se recusa a atender os caprichos do Eduardo Cunha, que era presidente da Câmara, da Comissão de Éticas, pedir para o PT salvá-la. Aí começa a pauta bomba, pauta não sei o que, o governo desanda, não anda, porque você não consegue tramitar impeachment a Dilma. Que foi recentemente, vocês sabem, foi recentemente absolvido de tudo, não teve pedalada, não teve nada, mas ninguém vai reparar esse erro histórico, a não ser moral.
né? Para você ficar ali falando, eu não cometi nenhum crime, tal. Para nós, né? É isso. Mas você perdeu 2 anos de governo, porque nos governos Temer, o que aconteceu? Reforma da Previdência, reforma trabalhista, tudo que vem a prejudicar. E aí vem a mídia também levantando o bolsonarismo, um boçal que 28 anos não tinha feito nem 2 projetos e tudo mais, um discurso de ódio. E aí, aquela sociedade que estava escondida, que a gente achava que não existia mais no Brasil, ou existia uma pequena parte, abraçou um cara. Nós vimos pessoas, mulheres votaram num cara que é contra as mulheres, que as mulheres não têm que ter direito, que elas engravidam. Negros votaram em um cara que é racista, um cara que é preconceituoso, com a comunidade LGBTQIPN+, votando uma parte dela num cara como esse. Os valores foram mudados. Então, nós estamos falando de um processo que não é agora só, Geraldo, que o pessoal está. Então, vai sendo incutido pela mídia, que o PT é isso, que o PT é aquilo, e você vai, aquela massa toda. O Lula foi mais citado na Veja, na Globo, negativamente. Então, o Lula era condenado, era 2 dias falando do Lula condenado. O Lula era absolvido, era uma fala do Bonner lá dizendo, olha, o ex-presidente Lula foi absolvido, não sei o quê, e partia para outra notícia, nós fomos bombardeados. Aí você pega aquilo que acabei de falar, o fundamentalismo, o fundamentalismo, né, fora o fanatismo, porque as pessoas que seguem esse rapaz, esse ex-presidente ainda, elas têm que ser estudadas, porque não é possível. E aí, quando eu falei do celular na cabeça, as pessoas pedindo intervenção alienígena, orando para pneu, cantando hino para pneu, pedindo intervenção militar, e quando foram expulsos das rodovias, não queriam falar, o que é isso? Estamos apanhando. Intervenção militar é isso. Você não ter direito a nada, né? Então, mas a gente viu isso. Pessoas comemorando os fake news, e o fake news, como ele não é disciplinado às redes sociais, por mais que você ainda tenha a legislação que puna essas pessoas, as pessoas ficam impunes. Você pega um grupo de Instagram, não sei quantas mil pessoas estão ali, você dissemina uma notícia falsa, essas pessoas disseminam para tudo quanto é lado, e você não tem como combater. Nós não temos a estrutura para isso, né? E nem acho que deveríamos ter estrutura só para ficar combatendo fake news. Quem deveria fazer isso era a justiça, mas a justiça não tem isso. Não tem esse mecanismo de acompanhar tudo. E o dinheiro impera aí. Quando essas pessoas foram para o dia 8 de janeiro, e a nossa região, vergonhosamente, e aí essas pessoas deveriam ter vergonha, e eu senti na pele que você falou, que eu escutei algumas pessoas desembarcando de aeroportos com tornozeleira, comemorando, sendo recebidos como heróis. Para você ver que essas pessoas não vivem nesse mundo, não estão nesse planeta, Sebastião. Essas pessoas não são desse mundo. Comemorar, achar que o que eles fizeram é correto, que eles são heróis da pátria, né? E continuar nesse outro mundo. Aliás, eles acreditam que a Terra é plana, né? Você vê que o Olavo de Carvalho, o mentor intelectual desse povo todo aí, nem os filhos concordavam com ele, né? E ficou marcado. Então, como é que você vai combater isso? Primeiro, é na nossa organização popular. A gente tem que fazer reuniões, conversar com a população, sair também do nosso celular, do nosso computador. A gente tem que fazer o que nós fizemos aqui, Sebastião, ir para a praça, conversar com a população. O que vocês fizeram aí, Geraldo, também ir para a praça, conversar com a população. Talvez nem precise ficar falando do nosso governo, disso, daquilo. Pega um ponto, para numa praça, vamos fazer um material, vamos conversar, vamos dialogar com as pessoas. O que mudou na sua vida, o que tem que falta na sua vida, por que o papel é importante da política. Mas vou te falar uma coisa. Em média, foi 60 e poucos por cento do voto, 65% de votos inelegível. Vou começar a chamar ele de inelegível porque é o que ele é. Cometeu crimes eleitorais e não só eleitorais. Ele vai pagar por tudo. Nós vamos ver esse cara preso ainda. Se a justiça vai ser feita nesse país, vai ser feita. Mas nós tivemos um avanço. Nós saímos de 22%, por exemplo, na Araçatuba, fomos para 35%. É pouco, claro, num cenário, né, nacional, mas a gente ganhou das 48 cidades, em 7 cidades nós ganhamos, inclusive Itapura é a nossa cidade, que a gente teve 72% ou 73% do eleitorado votou no Lula e no Haddad.
né? Quem esperava que a gente ia ter essa revolução também do nosso lado, 70%, 73% para nós. Agora, a gente precisa pegar e entender que nós não vamos ganhar só nas redes sociais. A gente precisa se preparar melhor nas redes sociais, mas a gente vai ganhar na onde a gente sempre ganhou, que é na rua, no corpo a corpo. As pessoas precisam nos ver. A pandemia passou. Aquela eleição que vocês dois disputaram como prefeito de Birigui e de Araçatuba, né, foi uma eleição atípica, cara. O Sebastião lembra, eu entrei numa casa, pedi voto para a mulher estava com Covid, eu tenho diabetes, eu fiquei com aquele medo de pegar e morrer, cara. Nós vimos companheiros e companheiras, pessoas de família morrer. Mas nós fomos para as ruas para pedir voto, para conversar e dialogar com a população. Esse é o momento da gente fazer essa retomada. E eu acho que ninguém melhor que nós, da esquerda, estamos para estarmos preparados para isso, para voltar para as ruas. Voltar não, nós nunca saímos das ruas, perdão. Mas voltar com ir com mais força ainda para as ruas para poder fazer esse debate. Não são eles que têm que ganhar as ruas, somos nós que temos que mostrar que nas ruas é a classe trabalhadora, é o movimento sindical, de estudantes, de juventude, de indígenas, de mulheres, principalmente as mulheres, que eu acho que o cenário está muito propício para as mulheres participarem da política, mas uma política de qualidade, de ideias, né? E a gente tá vendo as mulheres, principalmente no nosso partido. Eu fui surpreendido positivamente com a presença das mulheres em todas as plenárias que a gente fez. Elas querem fazer o debate, querem fazer a construção, e eu acho que é por aí. O momento da gente crescer é agora, né? Porque sabemos o que vai vir da extrema-direita, mas nós sabemos o nosso potencial nas ruas, que eles não têm, né? E bola para frente, aí nós vamos fazer a diferença, nós vamos mudar esse cenário. Ô Geraldo, Fernando, nós já estamos com 37 minutos aqui de gravação. Você vê que quando a conversa produz, né, o tempo passa muito rápido. E eu separei aqui umas perguntas, porque eu conheço o Fernando, sei da capacidade intelectual dele, e é um estrategista, uma pessoa que conhece muito do ambiente político, né? Então, se o Geraldo me permitir, se vocês permitirem, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Fernando, bem em concordância do que você está dizendo, Fernando. Eu queria saber o seguinte, porque a eleição municipal, ela é uma eleição para discutir proposta para o município, melhoria da qualidade de vida das pessoas, resolver os principais problemas. Você acredita que as eleições do ano que vem, elas vão ser pautadas pela essa briga ideológica, essa polarização que aconteceu em 2018 e 2022, ou de que, nesse momento agora, as pessoas estejam mais preocupadas em debater a sua rua, a sua comunidade, o seu bairro, a sua cidade, resolver aqueles problemas históricos que muitas cidades têm e que precisa do apoio do governo do estado, do governo federal para resolver, né? Eu falei agora no nosso programa passado que tem prefeito que não quer recurso do PAC para não ter a placa do Lula na cidade dele, né? Não ter a placa do governo federal na cidade dele. Então, assim, eu queria que você desse assim, rapidamente um quadro para a gente de como é que você está imaginando, né, as eleições de 2024. As pessoas estarão com a mente mais aberta, dispostas a discutir realmente os problemas, ou ainda nós vamos estar ainda muito contaminados por essa onda de polaridade e de ódio? Bom, Tião, essa pergunta ela é muito pertinente, ela é muito... Parabéns pela pergunta. Eu acho que vai ter influência. Sim, não vai ser a influência que teve na eleição passada. A eleição passada ficou uma coisa mais acentuada. Mas ela ainda vai ter um significado importante. Porque, que nem eu falei, o fundamentalismo e o fanatismo dessas pessoas, elas levam essas pessoas, o ódio que elas adquiriram, elas vão levar essas pessoas a fazer os enfrentamentos. Você lembra disso, que aconteceu com a gente, e o Geraldo também, que aconteceu com a gente. Eles não, e eu acabei de falar também que eles foram para as ruas, para frente de quartéis, foram tentar dar um golpe no dia 8 de janeiro. O próprio Geraldo coloca aqui, o pessoal comemorando por ter uma tornozeleira. Essas pessoas, elas são, né, elas têm que ser levadas em consideração, mas a gente também tem um ponto positivo, Tião. Permita te chamar de Tião, porque ser meu parceiro, ser meu irmão, então, Tiãozinho, mas eu imagino que essa população que também votou no outro projeto, também começou a pensar
a parte que pensa. A parte que não pensa, a gente não adianta. Então, eu acredito que essa parte a gente precisa, junto com os movimentos de esquerda, fazer o debate do que é importante para a nossa cidade, para o nosso bairro, para o nosso coletivo, para a saúde, para a educação, no nosso meio. É para os nossos filhos que vão para a escola, para nós que precisamos, dos nossos avós, pais que precisam da saúde, nós também precisamos da saúde, é para o pessoal que precisa da assistência social, é o pessoal que precisa desenvolver. Tem que ter cultura nos municípios, a nossa juventude poder atuar, principalmente na parte de cultura, né? Então, eu acredito que nós vamos ter esse espaço, mas ainda tem um resquício que a gente tem que considerar da questão da polarização, sim. Porque esse ódio, se nós tivéssemos, o presidente Lula não tivesse sido eleito, eu vou falar reeleito porque ele teve 3 mandatos, né? Não foi consecutivo, mas... Né? E eu imagino que a gente estaria vivendo uma barbárie, fora a perseguição política, ideológica, a perseguição dos sindicatos que já estava acontecendo. Eu acho que a gente chegaria, Geraldo, Sebastião, num momento tão crítico que algumas pessoas optariam até talvez pelo exílio aqui, porque aqui ficaria insustentável a nossa vida, do pessoal que faz a disputa pelos direitos eu acho que seria por aí. Sebastião, você ia fazer uma segunda pergunta, né? Pode continuar fazendo. Deixa eu aproveitar, né? Já que eu já estou aqui na pegada aqui, né? Não, é porque assim, tem uma coisa que me incomoda muito no Brasil, né? A gente, até em função dessa questão do que o Fernando tem colocado, e que a gente tem percebido, da polarização ideológica, né? Na verdade, você não tem tantas ideologias circulando no Brasil, a gente tem aí as disputas eleitorais, elas acabam ficando em torno de, eu imagino, em torno de 3 correntes políticas ideológicas, né? Mas nós temos no Brasil uma quantidade muito grande de partidos políticos, acho que mais de 30 partidos, 35 partidos oficializados, né? Então, se esses partidos não representam, se eles não têm uma ideologia que eles defendem, ou se eles não estão tendo uma presença eleitoral, né? Como é que o Fernando avalia isso? Se a gente tem que mudar, o que é preciso fazer para melhorar a representatividade política dos partidos e talvez fazer com que os partidos realmente tenham apresentem o seu programa ideológico, o seu programa político, porque tudo bem que o Brasil é grande, é um país muito diverso, mas eu imagino que mais de 30 partidos políticos, né? Eu imagino que é uma quantidade grande e razoável, né? Há tanta divergência assim, né, para que haja tantos partidos políticos? Sebastião, outra pergunta muito boa, hein? Fernando, emendando um pouquinho o que o Sebastião está falando, pode falar. Sobre as federações, né? O que você acha, né, dessa composição na questão mais regionalizada aqui? Porque a gente percebe que juntou no nacional, mas aqui a divergência é praticamente gigante, né? Como que resolver isso, né, juntando? Então, Geraldo, isso é um fator territorial, que a gente faz o estudo territorial. A nível nacional, foi importante a Federação PV, PT, PCdoB na eleição do presidente Lula. A nível estadual, nós temos que transferir para os municípios. As cidades menores, nós temos das 48 cidades, 30 cidades com menos de 10 mil eleitores. Vou citar aqui o PV. O PV é de uma origem que não é o que foi criado no mundo do PV. O PV criado no mundo, Partido Verde criado no mundo, ele é defensor do meio ambiente, das questões ambientais. E o PV no Brasil, em grande maioria, né, principalmente no interior, ele é embasado das pessoas que assumem lá, mas que não têm um pensamento nem para o meio ambiente, nem para o social. Mas aqui eu não estou fazendo uma crítica ao PV A, B ou C. A gente tem a dificuldade de fazer esse enfrentamento, essa associação com o PV em diversas cidades. Em alguns lugares, a gente tem surpresas positivas. Por exemplo, Andradina, nós temos uma questão legal. Lins, a gente tem uma questão legal. Né? Eu não me lembro de outras cidades, mas, assim, tem algumas cidades. Mas a grande maioria, a gente não consegue avançar. Porque são pessoas que fizeram campanha para o Bolsonaro, fizeram campanha para o Tarcísio, fizeram campanha para um outro projeto político. E aí eles se juntam conosco, porque é obrigatório estar junto conosco, porque a federação é de cima para baixo, né? E você tem que aceitar até no município, então não tem como você destravar isso,
né? A não ser se o pessoal do PV for para outro partido, não quiser disputar ao nosso lado, o que eu acho que seria o mais lógico fazer, porque eles não defendem o mesmo projeto político. Essas pessoas que não defendem. Não estou falando do PV como um todo, mas as pessoas que não vão defender o mesmo projeto político que a gente, certo? E para outro partido. Eu acho que aí resolve um grande problema. Aonde não for feito isso, gente, nós vamos ter problema. Vamos ter problemas por questões de projeto, né? As pessoas vão querer só se eleger e nós queremos fazer discussão de projeto, né? E quando o Sebastião fala de mais de 30 partidos, realmente não há representatividade desses outros partidos, Sebastião, no seguinte sentido, porque nós polarizamos. Desde quando o PT faz as disputas, de 89 para cá, o PT está em todos os segundos turnos. Então, é um projeto político. Há um ator importante da sociedade que está na disputa de todos os projetos políticos que foram colocados em disputa até agora. E o PT está lá. Outros protagonistas, o PSDB, num determinado momento, agora surgiu a extrema-direita. Mas nós nunca saímos do protagonismo da disputa. Então, estão tentando, de todas as maneiras, de algumas outras formas, ações, implementar uma outra forma política. Então, quer dizer, o que você fala é verdadeiro, Sebastião. 5 partidos, talvez 10 partidos aí, por causa do tamanho que a gente tem nacional, e a gente tem visto muitos partidos que não conseguem atingir a cláusula de barreira, não conseguem eleger deputados, não conseguem ter deputados nos estados e tudo mais, tem que se fundir com outro partido, porque não tem a representatividade. Eu acho que a grande questão de você ter um partido é que ele seja representativo de um segmento da sociedade, ou de um grupo da sociedade, de uma parcela da sociedade. E o que não acontece na maioria dos partidos. Nós tivemos o PSDB hegemônico no estado de São Paulo, mas, né, nós temos o PT, né, já tivemos o PSB, né, tem um número de partidos que você pode... O MDB, que fez parte da disputa com a Arena, desde lá de trás, depois da redemocratização do país. Então, a gente precisa diminuir o número de partidos alinhados, né? Aí pode ser, Geraldo, através de federações. Olha, então tudo bem, nós não vamos ter 30, 35 partidos, mas a gente tem que reduzir esses partidos, questões ideológicas, questões pontuais aqui, que eles possam se juntar e representar um segmento da sociedade, né, para diminuir o número de partidos, para a sociedade passar a se interessar um pouco mais pela política e ver qual é a federação, ou, se for o nome federação continuar, para poder falar, eu quero ir com essa federação, porque essa federação me representa o interesse da classe trabalhadora, ou a outra que representa as mulheres, entendeu? Então, precisa ter esse enxuto, porque senão a gente vai continuar na política. O pessoal vindo de fora, os forasteiros vindo de fora, e a gente sabe muito bem disso, nós temos mais de 700 e poucos mil eleitores na nossa região, elegeria pelo menos 2, 3 federais, 2, 3, 4 estaduais, e nós não conseguimos acertar isso, seja qualquer partido, não é só de esquerda, não, certo? Quando elege um, é porque foi um sufoco. A gente tinha um de Birigui aí, tinha um de Araçatuba aqui, que foi prefeito aqui, outro foi deputado aí, né? Teve um de Penápolis, outra vez aí, é muito pouco, é muito pobre de representatividade. Então, a gente precisa ter esse entendimento para a gente poder votar. E aí é polêmico. Tem votos em lista, né? Nós podemos votar. Olha, é o seguinte, aqui tem uma lista, né, da Federação X e tal, o pessoal vota, e aí vai eleger aqueles ali e tudo mais. Aí tem outros que defendem o mesmo modelo que está atualmente, e tem outros que defendem a divisão regional, né? E aí eu acho que a divisão regional ela vai favorecer muito quem tem poder econômico, porque vai diminuir o espaço que essa pessoa, quem tem dinheiro, vai agir, e ela pode comprar votos. E aí tem compra de votos, a gente sabe disso, tem muito derramamento de dinheiro. Infelizmente, mesmo sendo punidos e tudo mais, ainda está enraizada essa questão na sociedade e favoreceria essas pessoas. E aí quem tem trabalho social, às vezes no agrário, no meio ambiente e tudo mais, que no estado de São Paulo consegue uma votação maior, mas regionalmente não se elegeria, e aí a gente deixaria de ter representantes na LESP, nas câmaras, né? Então, a gente precisa entender, a federação, se ela for do ponto de vista ideológico, de ações concretas, positivas, na mesma área, é válido. Do jeito que está postado, a gente vai ter muitos problemas,
Não só nós, o próprio PV vai ter problema com a gente. Eles não defendem o mesmo projeto, programa político que a gente, na maioria das cidades que a gente tem na região. E aí, falando de região, tá? Não estou falando de estado, porque aí o estado demandaria um tempo um pouco maior para a gente avaliar outras regiões também, mas a gente, como eu converso com todos os coordenadores, são 20, a maioria deles tem problemas. E agora tem também a problemática de você definir o tamanho da chapa. O PT tem maioria na Câmara Federal, mas o PV quer que faça uma distribuição baseada nas eleições de 2020, aonde no estado de São Paulo eles tiveram uma vantagem sobre a gente. Aí você tem a possibilidade de, onde tem 10 candidaturas, lançar 7, eles querem fazer discussão, porque tiveram mais votos que a gente, para a gente lançar 2, o tamanho do Partido dos Trabalhadores, é um impacto. É claro que a gente está discutindo, não foi fechado ainda, mas são as possibilidades que estão tendo aí que a gente precisa alinhar e ficar atento, porque não podemos sair para eleger ninguém que fez campanha para pessoa que prega ódio, que tem outro projeto político, outro programa político de visão de mundo. Não sei se respondi, Geraldo, Sebastião, mas é isso. E o PCdoB, como que está a discussão aí? A gente falou do PV, mas e o PCdoB? É verdade, é que o PCdoB na nossa região ele vai atuar em Piriguí, Araçatuba, Andradina, Penápolis, Lins, O PCdoB, em termos regionais, ele não oferece esse desgaste. Talvez a gente possa ter um pouco de desgaste em Araçatuba aí, mas mais por conta do PV do que por conta do próprio PCdoB, junto com o PCdoB e PV aqui. Mas, no mais, a gente não constatou um fato que prejudique nenhum município, à exceção daqui, Que pode ser que aconteça também. A gente está conversando e tudo mais, mas pode ser que aconteça. Eu acredito numa federação que ela possa fazer uma junção de movimentos progressistas de esquerda. Claro que vem ego, vem tamanhos, Tem um que é presidente de um partido do outro, nacional, outro do outro, não vai querer se submeter ao outro. É uma questão muito difícil da gente fazer a discussão, ela tem que ser mais profunda e longa, mas eu acho, Sebastião, que você prega e eu também prego. Eu acho que a diminuição de partidos, seja ele por federações e tal, que é o que está acontecendo também. Partidos estão se juntando porque não acontecem não passam a cláusula de barreira, estão se juntando, E precisamos avançar. E aí, Sebastião, quer fazer mais uma questão ou não? Pode ir. Eu queria aproveitar, porque não é sempre que a gente tem a oportunidade de conversar assim com o companheiro, Não, mas uma última pergunta, como nós estamos aqui com 53 minutos de gravação, no processo eleitoral de 2022, um setor da direita se esforçou muito em criar uma terceira via, vendo que havia um desgaste da outra direita e também que o projeto deles era inadmissível, e nenhuma das terceiras vias emplacou, Então, eu queria saber do Fernando, assim, se nesse processo agora, de desgaste, agora parece que estão tentando subir a Michelle, não sei se já largaram de mão do Bolsonaro ou não, mas, assim, o Zema também acabou não se consolidando, e o PSDB aqui em São Paulo acabou batendo muita cabeça por causa da briga do Dória e com o resto do PSDB, Então, você acredita que as eleições municipais do ano que vem possa, de repente, alçar aí alguém com uma possibilidade de se consolidar no cenário político brasileiro como uma terceira via aí futuramente? Por que teve, na minha opinião, a terceira via não conseguiu emplacar? Você tem, de um lado, um projeto político que uma parte da população queria manter. E você tem, do outro lado, um projeto político que acolhe, Então, se você parte por uma terceira via no primeiro momento, você favorece lado A ou lado B. No Brasil, infelizmente, funciona assim. As pessoas querem votar num projeto que vai ganhar. Então, muito por isso, a gente acaba não destacando uma terceira via. Você teve a Simone Tebet, você teve o Ciro Gomes tentando emplacar, não emplaca e tudo mais, mesmo fazendo discurso para os dois lados, tentando agradar os dois lados, não consegue. Quando o Bolsonaro se torna inelegível, pela segunda vez, e acho que a terceira vez, já está indo para o tri, daqui a pouco ele vai passar o Palmeiras em número de títulos nacionais,
Mas, enfim... É tetra! Daqui a pouco ele vai ser tetra, eu não vejo a hora dele estar onde ele tem que estar, né? A gente imagina que ele vai estar. E estão tentando emplacar a Michelle Bolsonaro. Michelle Bolsonaro, ela não é da política, mas a gente não pode descartar o eleitorado bolsonarista, que vai estar tentando ver para onde o líder máximo deles, né, vai indicar alguma coisa para poder sucedê-lo na política, porque ele está inelegível pelo menos até 2030. Então, a Michelle é um dos nomes, mas aí não seria uma terceira via, Sebastião, ele passaria a ser aquela via que não pode ser representada pelo Bolsonaro. E em terceira via, se você for analisar, nós acreditamos que até 2026 a gente tem um posicionamento se o presidente Lula vai para a reeleição ou não, mas você tem nesse racha do PSDB o Alckmin se destacando também, vindo a ser vice, num governo nosso. Né? Isso é uma via que, né, disputou já a presidência conosco, e hoje está ali, no governo. Então, em termos de vias que estão sendo construídas, nós podemos ter ainda a polarização, porque o bolsonarismo né, se destaca ainda algumas pessoas, um grupo considerável de pessoas. A esquerda progressista se destaca ainda sobre a liderança do presidente Lula, e ainda tem outras figuras que podem ser atores, por exemplo, o Alckmin, a própria Simone Tebet, Fernando Haddad, na Fazenda, que está fazendo uma revolução na questão, principalmente na reforma tributária, que estava parada há anos, e a gente sabe que quem se destaca na questão econômica, como foi o caso do próprio Fernando Henrique, e na própria reeleição e sucessão do Lula, que a economia estiver bem, tem um destaque. Nós podemos ter um Fernando Haddad, mas aí também seria do campo nosso, né? Mas são figuras aí, despontando figuras para 2026 aí também. Nós temos a figura que eu gosto muito, que é um amigo meu particular, que é o Padilha, na Relações Institucionais, fazendo um grande trabalho, mas são figuras que vão se destacando aí. O Ciro Gomes, acredito que já abandone agora também, acho que não vai mais fazer disputa, porque disputa só para ficar lá falando mal de um, falando mal de outro, falando mal de um, falando mal de outro, então não apresenta muita coisa. O Boulos é uma figura que, dependendo do resultado eleitoral no ano que vem em São Paulo, pode despontar também como mais uma figura aí no cenário também dos atores que para 2026. Não acredito. O Tarcísio é um cara que está dando muita cabeçada no estado de São Paulo, principalmente por ser forasteiro, não sabia nem qual era o colégio eleitoral que ele ia votar, para você ter uma ideia. Então, é por aí. O Zema, ele se complica muito, e o Zema se elegeu, veja só, uma grande parte do pessoal lulista, petista. Né? Ele fez discurso e tudo mais, e acabou indo na gama ali e tal, e agora está querendo se desgarrar e ocupar o espaço que deixado pelo Bolsonaro, né? Porque o trono está vazio, tem várias figuras que vão querer ir para lá. Enfim. Bom, Fernando, a gente está acabando e foi um prazer conversar com você. Foi muito esclarecedor mesmo que você nos posicionou. Claro que faltou vários assuntos ainda, né, que eu gostaria, pelo menos particularmente, de explorar, como, por exemplo, a situação de Araçatuba, como vai estar lançando um candidato à esquerda, à direita, como que está todo o mapeamento aí, seria um assunto interessante aqui para o nosso público e para as pessoas aqui da nossa região. Mas só que isso cabe uma discussão um pouco mais aprofundada, né? Então, eu já quero me despedindo aí do público, nós já estamos chegando ao final. E aí, dentro das suas considerações finais, Fernando, o Sebastião faz primeiro, depois o seu Fernando, sobre o Palmeiras. O Palmeiras vai ser campeão ou não? Beleza? Sebastião? Não, eu quero demais assim, agradecer ao Fernando, né? Assim, a gente sempre, quando conversa com o Fernando, a gente aprende muito, e foi mais um dia de aprendizado. Quero agradecer a todo mundo que tem assistido o nosso programa, é o segundo programa hoje. O primeiro já teve uma audiência legal e muitas pessoas nos cumprimentaram pela iniciativa, né? Muitos amigos, então estou muito feliz. Queria, Fernando, que você desse um abraço assim, muito caloroso no nosso grande professor Hélio Consolaro, que a gente sabe aí que ele passou aí por uma situação difícil com a perda da sua companheira, Dona Helena, uma pessoa que a gente sempre admirou.
Então, eu ainda não tive essa oportunidade, mas assim que estiver nessa tudo, eu quero ir lá fazer uma visita ao Hélio Consolari, que é uma liderança nossa. E também quero deixar, em nome de todas as mulheres, deixar um grande abraço para a nossa grande professora Durvalina Garcia, né, que é um exemplo nosso de militância na região. Em relação ao Palmeiras, né, eu acho que o Botafogo ainda se recupera. Estamos aqui torcendo pelo Botafogo. Meio que acabou o gás do Botafogo, né? Parece que perdeu o fogão, ficou sem gás, mas o Corinthians vai fazer. Nós vamos entregar lá um caminhão de gás para eles poderem terminar a jornada deles. Então, muito obrigado, Geraldo, muito obrigado, Fernando, obrigado a todos que estão nos acompanhando. E deixar já avisado, assim, Geraldo, eu tomei a iniciativa de fazer um convite, viu, Fernando? Para a nossa próxima terça-feira, eu estou convidando o nosso grande amigo mesmo, o nosso grande prefeito, João Luiz, né, para ver se ele topa participar aqui conosco no nosso programa. E ele aceitando, eu tenho certeza que vai ser mais uma grande live do mesmo porte que foi essa. Tá bom? Então, muito obrigado a todos, muita felicidade. Vamos ouvir aí a opinião do Fernando, né? Se o Palmeiras chega ou não. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu não acreditava. Mas a gente tem uma pessoa no Palmeiras. A gente tem uma pessoa no Palmeiras que chama Abel Ferreira. Ele é diferenciado. Gostem dele ou não, das opiniões fortes dele ou não, ele é diferenciado. Deixaram o Palmeiras chegar. Claro que o Botafogo ainda tem um jogo a menos, pode passar aí. Só depende dele. Nós não podemos esquecer que o Flamengo, Atlético Mineiro, o Red Bull Bragantino, o próprio Grêmio, também estão na disputa, mas tem jogos entre si, alguém vai matar o outro, né? Vai derrubar o outro. E a gente também tem um caminho aí para poder seguir, porque não é fácil você... Quando você disputa com alguém que está disputando o título, é um tipo de jogo. Quando você disputa com alguém que está disputando, é um outro tipo de jogo, é mais mordido, mais amarrado, e a gente vai disputar jogos aí contra algumas pessoas, contra times que estão lá embaixo. Mas eu tenho fé, esperança, e que nós vamos, o Verde é da Esperança, nós vamos terminar o ano com esse título aí que a gente nem tinha criado expectativas, né? O Botafogo dormiu no ponto, né? E aí a gente tem que aproveitar, né? Acho que seremos campeões, sim. Quanto à questão de você falar de outros, eu acho, Geraldo, importante a gente fazer os programas, do jeito que vocês estão fazendo aqui, parabenizar mais uma vez vocês pela iniciativa. Esse vai ser o segundo de mais de muitos que vocês vão fazer. O João Luiz vai ser uma figuraça se estiver participando com vocês também. João Luiz é corintiano. João Luiz é corintiano, então vocês vão conseguir fazer bastante coisa aí e trazer muito conhecimento, muita troca de experiências aí, aprendizado para todo mundo. E dizer para o Sebastião que não é só essa troca de experiência, a gente aprende muito com você, com o Geraldo, que vocês disputaram a última eleição aí. Não foram só corajosos, vocês foram partidários, vocês foram pessoas que quiseram defender a nossa bandeira, vocês se prontificaram a fazer defesa de um projeto político, esse é importante, né? Mas isso fica para tema, Geraldo, para um outro programa, se não comigo, mas convide uma outra pessoa para poder falar. Eu acho que tem companheiros e companheiras aí que podem contribuir também, né? É isso. Obrigado. Um grande abraço, pessoal. Obrigado. Até mais, hein? Concluindo aqui a nossa live. Valeu.